Olá, esta é a questão 144 do Enem 2023 e o tema é juros compostos e mais algumas coisinhas a mais vocês vão ver aí na resolução. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática para as pessoas interessadas no Enem 2023, se preparando para o Enem 2024. E a questão 144 diz o seguinte: uma loja vende seus produtos de duas formas, uma à vista, ou seja, o pagamento na hora, no ato, né? Ou financiados em 3 parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas, das parcelas das vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista, né, o valor à vista, e divide o novo valor em 3 parcelas, tá? Para a primeira, né, a primeira parcela, ela deve ser paga, né, no ato da compra, ou seja, na hora do produto. E as outras duas últimas em 30 e 60 dias após a compra. Um cliente da loja decidiu comprar na forma financiada um produto que custa à vista, né? O valor é de R$ 1.500. Utilize 5,29 como aproximação de raiz de 28, então alguma parte do cálculo a gente vai ter que usar essa raiz de 28. E aí ele quer saber o seguinte, ó, a taxa mensal de juros compostos praticada neste financiamento aí tá lá as alternativas. Bom, é um texto um pouco pequeno, mas tem muita informação aí, então a questão ela é um pouquinho difícil. Então vamos começar primeiro calculando qual é esse novo valor deste produto aí, tá? Então vai ser o seguinte, ó, o novo valor vai ser o valor à vista, como ele optou por fazer o financiamento, então vai ser o valor à vista, que é R$ 1.500, e vai ser aplicado primeiro os juros de 20%, igual falou aí no texto, né, na primeira parte do texto. Então vou fazer o seguinte, ó, vou simplificar um zero aqui e outro aqui, então vai ficar 1.500 vezes 2, então vai ser 300 reais esse acréscimo, tá? Como o novo valor vai ser o 1.500 mais esse acréscimo de 300 reais, então nós vamos ter o valor novo de R$ 1.800. Como no financiamento é dividido em 3 vezes, então cada parcela será de R$ 600, tá? Aí só para entender aqui as informações, eu vou organizar um pouquinho melhor aqui. Então vai ser, ó, a primeira parcela, tá? Esta primeira parcela, ela é paga, né, no ato da compra. Então, assim que ele comprar o produto, ele tem que pagar R$ 600. Depois, a segunda parcela, aí nessa segunda parcela aí já vai começar a ser aplicado os juros, porque os juros ele está relacionado com o tempo, né? Quanto maior o tempo, maior, consequentemente, o juros. Bom, na segunda parcela ele vai pagar R$ 600, e aí vai ter 30 dias para ele efetuar esse pagamento, e na terceira e última parcela, tá? Ele também vai pagar esses R$ 600, só que esses R$ 600 ele será pago somente depois de mais 30 dias, ou seja, totalizando os 60 dias que falou no texto, certo? Bom, aí para organizar as informações, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse R$ 1.500, que é o valor lá do financiamento, e vamos descontar esses R$ 600, porque o juro será aplicado somente na segunda e na terceira parcela, porque na primeira parcela não tem juros, não tem tempo, né? Ele paga na hora. Então, isso aqui vai sobrar R$ 900. Então, esse R$ 900 nós vamos usar como referência para calcular
os juros. E, como a gente já sabe, a fórmula dos juros compostos é essa daqui, né? O M de montante é igual a capital, que vai ser esse 900 que nós vamos usar, mais 1 vezes a taxa de juros elevado a T, né? Que é o tempo, certo? Bom, então vamos lá. Então, como é que vai ficar essas informações? Eu deixei bastante espaço porque tem bastante cálculo nessa questão. Então, na segunda parcela, eu vou usar só a parte da fórmula que fala da taxa, porque nós não vamos calcular o montante e nem falou para a gente lá qual é o montante, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer só a parte do capital em diante. Então, o capital é 900, certo? Então, é 900 reais que sobrou lá para ele financiar, vezes 1 mais I, que é essa parte que calcula a taxa de juros. Eu não vou colocar elevado 1, que é o próprio I mais 1 mais I, mas o que acontece? Ele vai pagar 600 reais aqui também, né? Ele vai pagar 600 reais, então eu vou descontar 600 reais. Então, esta equação seria a equação da segunda parcela. E aí, nós vamos aplicar também isso aqui na terceira parcela, né? O mesmo raciocínio, só que vai mudar um pouco esta equação, porque agora nós vamos aplicar mais uma vez a taxa de juros, seria pela segunda vez. Como a gente vai multiplicando, por isso que na fórmula tem a potência, então nós vamos colocá-la aqui na frente, né? 1 mais I, que essa é a parte da fórmula que calcula a taxa de juros, e aqui eu vou colocar dentro do parênteses o valor da taxa de juros, ou seja, quanto deu na segunda vai ser aplicada mais uma vez a taxa de juros. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 900 vezes 1 mais I, menos 600, que isso aqui é o cálculo da primeira parcela, menos os 600, que é o segundo valor, o terceiro valor que ele vai pagar, né? Terceira parcela. E isso, como ele vai finalizar a dívida, vai ser igual a zero. A partir da terceira parcela, ele não deve mais nada, né? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir esta equação e aí vamos calcular essa taxa de juros, no caso, o I aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar mais fácil, eu vou chamar esta parte aqui da equação de x, e esta outra parte, né, como é o mesmo valor, eu vou chamar também de x, que aí fica um pouco mais fácil da gente calcular, tá? Então, reescrevendo a equação, substituindo 1 mais i por x, eu vou ter o seguinte, eu vou ter x, abre colchete, que multiplica 900 vezes o x, menos 600, fecha o colchete, que isso aqui é a fórmula da primeira parcela, menos 600 igual a zero, certo? Então, isso aqui vai ser a equação que nós vamos resolver. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva, 900 vezes x vai dar o 900x, 900 x vezes o x aí que está fora vai dar x ao quadrado. Então, vai ficar 900x ao quadrado, menos x vezes 600 vai dar 600x. Agora aqui já posso escrever menos 600 igual a zero. Então já dá para perceber que caiu numa equação do segundo grau, essa parte aí, não é? Então o que nós vamos fazer? Para ficar mais fácil, nós vamos dividir os termos aí, né, os coeficientes, por 300, que aí reduz um pouco a equação e também, consequentemente, reduz os cálculos. 900 dividido por 300 vai dar 3, então vai ficar 3x ao quadrado. 600 dividido por 300 vai ser igual a 2, então vai ficar 2x. 600 dividido por 300, 2, né? 2x igual a zero. Bom, então aqui a gente poderia usar até o método da soma e produto para resolver, mas como a resolução não vai dar números exatos, então o ideal é resolver essa equação usando o método da fórmula de Bhaskara. E numa parte daquele cálculo nós vamos usar a raiz quadrada de 28 que falou lá no texto. Então vou começar calculando o delta, que é b ao quadrado, no caso ali seria menos 2 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula mesmo, né?
vezes A, então aqui vai ser vezes 3, vezes o C, que é menos 2. Resolvendo isso daqui, primeiro a potência, então vai ficar menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2 vai dar 4, e aqui 4 positivo, menos 4 vezes 3 vai dar menos 12, e menos 12 vezes menos 2 vai dar mais 24. Somando esses dois camaradas, eu vou ter que o delta é igual a 28, certo? Bom, aí fazendo essa parte, nós vamos fazer a segunda parte aqui da fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, no caso aí seria 2 positivo, contrário, né? Mais e menos raiz de 28, né? Porque agora nós vamos usar a raiz de 28 aqui no exercício, dividido por 2 vezes 3, tá? Então aí agora eu vou separar as duas soluções, igual a gente já está acostumado a resolver, e aí para isso eu vou substituir aquela informação que falou no texto. Então o que acontece aqui, ó? Aqui nós temos 5,29 como aproximação, que não é um valor exato, é um valor aproximado, da raiz de 28. Então nós vamos usar isso daqui. Então para o primeiro vai ficar 2 mais 5,29, que é a raiz de 28, dividido por 2 vezes 3, que é igual a 6. Isso aqui vai ser uma solução. E a segunda solução vai ser 2 menos 5,29 dividido por 6. Bom, esta solução aqui de baixo, a gente já sabe que vai dar um número negativo, né? 2 menos 5,29, então aqui já vai dar um valor negativo. Então essa daqui eu não vou fazer porque não precisa, porque a taxa ali de juros, ela vai ter que dar um valor positivo, tá? Então não vou usar, que ela não convém. Agora a segunda a primeira eu vou fazer, que vai ficar 2 mais 5,29 vai dar 7,29. E aí eu vou fazer 7,29 dividido por 6. Bom, então vou fazer aqui no cantinho 7,29 dividido por 6. Então eu vou ter 6 vezes 1, que é igual a 6 para 7, sobra 1. Baixa o próximo número, a vírgula a gente acrescenta depois, tá? Então vai ser 6 vezes o 2, que é 12, sobra 0. Baixa lá o 9. 6 vezes 1, que é o próprio 6, para 9 sobra 3. Como o 3 ele é menor do que o 6, então vou acrescentar o 0 aqui. E aí eu vou fazer 6 vezes 5, que é igual a 30, para 30 sobra 0. E a vírgula agora eu vou acrescentar na primeira casa. Então, o valor do x aí, né, após resolver, efetuar todos os cálculos, vai ser 1,215, tá? Bom, acabou? Ainda não, tem mais um pedacinho. Ó, se o x é igual a 1 mais o i, que é a taxa de juros, e a gente acabou de calcular o valor do x, então nós vamos ter o seguinte, 1,215 igual a esse, eu vou pôr sem um parênteses aqui que não vai precisar usar, então vai ser 1 mais i. Como esse 1 ele está somando, o contrário de somar é subtrair, então a gente pode escrever 1,215 menos esse 1 aí, vai ser igual a o i. E aí, subtraindo isso daqui, nós vamos encontrar, vai subir só 1, né? Então vai ficar 0, então vai ser o i, né? A taxa de juros vai ser igual a 0,215, certo? Bom, então depois de todos esses cálculos, agora vamos ver qual é a alternativa. Então a gente encontrou que o valor da taxa de juros é 0,215. Aqui está numa escrita decimal. E, no caso das alternativas, está numa escrita percentual, numa porcentagem. Então, para transformar isso aqui para porcentagem, vou multiplicar por 100, tá? Então, a vírgula ela vai andar 2 casas para a direita. Então, eu vou ter
21,5%. Isso é a representação aí, e isso corresponde à alternativa D. Cabulosíssima esta questão, né? Eu tenho certeza que eu faria na prova, pular, né? Porque era bem difícil de fazer, tá bom? Então é isso para a questão 144. Um abraço a todos, até!